de R$400 mil a R$2 milhões é aproximadamente o que as pesquisas indicam que custa ter um filho nos dias de hoje. O sonho da casa própria é algo que também cresce no coração de quem está começando a sua vida. Mas o que vai fazer a diferença para realizar esses e outros sonhos, para poder lidar com adversidades que podem surgir no caminho, é um planejamento financeiro adequado. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que vai auxiliar na sua gestão financeira e vai te livrar de alguns desafios e obstáculos que podem surgir na caminhada. Às vezes que aconteceu da gente acabar se desvirtuando é porque a gente fugiu da utilização dessa ferramenta, mas que ela tem uma funcionalidade aplicável. E eu não estou falando aqui que você precisa ganhar muito dinheiro para colocar essa ferramenta em prática. Quer saber um pouco mais? Fica ligado nesse vídeo que eu vou ter o prazer de compartilhar com você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, já ativa as notificações para toda semana você ser alertado do vídeo novo que está chegando por aqui. Deixa seu comentário, curte e marca aquela pessoa que está planejando ter uma vida com você para conhecer essa ferramenta e vocês colocarem em prática agora. Meu nome é Rafael Malman e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas das experiências de alguém que já teve 4 filhos. 4 filhos em momentos da vida, economicamente falando, bem distintos. Alguns por via de planejamento, outros de forma inesperada. Quero compartilhar com vocês os desafios e de que forma que a gente se desdobra para poder atender a necessidade de todos eles. Quero falar um pouco de planejamento familiar. Planejamento financeiro familiar é algo que eu acredito que está no tocante da vida de todas as pessoas, mesmo que a sua família seja composta somente por você. Se você não tem desde o início um planejamento que permita você dividir em pequenos blocos o que você ganha, eu acredito que você vai sofrer algumas adversidades, alguns obstáculos pelo caminho, e eu quero nesse vídeo falar de uma ferramenta que eu conheci há muito tempo atrás. Ao longo de quase 14 anos aí casados, eu compartilho com vocês que desafios e obstáculos vão surgindo diariamente. Alguns vão até se repetindo no meio do caminho, alguns são superados com ferramentas que a gente vai conhecendo ao longo da nossa vida. Essas ferramentas, quando colocadas em prática, facilitam o processo, porque já foram vividas por outras pessoas. E eu quero, de alguma forma, compartilhar isso com vocês, para que chegue essas ferramentas nas pessoas que precisam, que estão vivendo esse momento de desafio, que precisam superar alguma coisa ao longo da sua vida e vão ver esse vídeo e vai usar essa ferramenta como parte prática. No dia de hoje, em especial, onde a gente está vivendo aí uma gripe de um filho, dente da outra filha que está nascendo e um desafio financeiro, exatamente tudo no mesmo momento. Como é que sai disso tudo? Porque tem coisas que são previsíveis, tem coisas que não são previsíveis. Como é que a gente consegue organizar tudo isso para que a nossa parte financeira não seja abalada ou afetada de forma tão direta? E como é que você se prepara para tudo isso? Ao longo da nossa vida, eu conheci uma ferramenta chamada Método dos Potes. Ele proporciona, ele ensina, vamos colocar assim, que toda a receita apurada do casal, de todos os membros que compõem a família, as crianças nesse caso ainda não geram renda, mas em algum momento pode ser que eles gerem. Então a renda que a minha esposa ganha, mais a renda que eu ganho, essa força bruta, ela é diluída dentro de potes onde a gente consegue extrair ao máximo o benefício de cada um dos potes. Então são 6 potes que o teu capital total, ou seja, 100% da sua receita bruta, ela é fracionada, é dividida dentro de um percentual que a soma total vai dar esse 100% do que você tem de receita. Por que é importante dividir? Porque se você tem grana dentro de um determinado pote, você pode fazer. Se você não tem grana, você tem que gerar mais receita para que essa receita aumente o que tem dentro de cada pote. É legal porque você faz as coisas sem peso. É legal porque você tem um planejamento, você consegue prever o que vai acontecer e você está preparado para as adversidades que vão surgir. Eu narrei aí para vocês que a gente está, por exemplo, com o meu filho, o B. Ele está com uma pequena gripe, aí, um pequeno resfriado, mas que precisou ser desembolsado um valor para comprar remédio. Se a gente não tem esse planejamento, a gente tira da onde? Entende? Os potes nada mais são do que um método para você administrar melhor a sua receita e você ter de uma forma previsível tudo que vai acontecer no decorrer da sua vida. Só que, eu vou falar para vocês, não é fácil colocar em prática, porque a gente já vem com o hábito
de gerir, de administrar a nossa receita de qualquer forma. E quando isso acontece, quando surgem os imprevistos, a gente não está preparado. Então é um desafio colocar em prática. A gente já iniciou esse método pelo menos umas 6 vezes. Iniciou por quê? Porque a gente fugia dos trilhos. A gente perdia a mão e acabava gastando um pouco mais, pegando emprestado dos potes e tal, para poder suprir uma ou outra coisa. E eu vou falar agora da relevância de cada um deles para que você dê o devido valor e faça a distribuição adequada para suprir as suas necessidades, beleza? O primeiro pote que eu quero compartilhar com vocês é o pote da diversão. O pote da diversão geralmente é o grande sabotador. É ele que faz a gente desvirtuar, porque quando a gente não tem um controle do que a gente tem de receita para poder permitir se a gente pode comer fora hoje, se pode ir num evento, num show, se pode fazer uma viagem, tem que estar dentro desse pote da diversão. Por que eu falo que a gente se sabota? Dessas todas as vezes que eu citei que a gente reiniciou o método dos potes, ele foi o grande sabotador. A gente tinha vontade, não tinha no pote, então a gente pegava emprestado de um outro pote ou simplesmente ia lá e gastava e acabava se perdendo nesse método. Então, o pote da diversão ele serve justamente para suprir a necessidade de se presentear, de desfrutar, de viver experiências. E a principal recomendação que eu tenho desse pote é: tem dinheiro ali, eu vivo, não tenho dinheiro, eu não vou viver aquela experiência. Eu preciso gerar mais receita se o pote está vazio, colocar dinheiro lá dentro para poder viver essa experiência de uma forma adequada. Nós utilizamos 10% do que a gente tem de receita, de faturamento bruto geral, a gente pega 10% e a gente destina para isso. É com esse valor que a gente consegue planejar uma viagem, é com esse valor que a gente vai conhecer um restaurante que a gente quer conhecer, com esse valor a gente vai, por exemplo, participar de um show. Então nós vivemos a experiência de 10% dentro desse pote de diversão. Rafa, mas eu tô inseguro em relação à receita que eu tenho. Começa com um valor menor, começa com 1%, 2% e vai gradativamente, mas é importante você ter pelo menos 1% que seja, para você entender e ir desfrutando da sua vida ao longo que você vai tendo as coisas. Você precisa comemorar cada conquista que você teve, você tem que ter essa previsão já de uma forma antecipada, para que não aconteçam acidentes no meio do caminho. Pote número 2 é o pote da despesa. A importância de você ter esclarecido quanto você precisa de receita para pagar todas as suas despesas em dia, pagar sua luz, água, telefone, internet, seu aluguel ou prestação da casa, a parcela do seu carro, a parcela do consórcio do seu carro. Tudo isso tem que estar visualizado com uma certa antecedência para que você faça uma previsão dentro desse pote. No meu caso, é desse pote que eu faço a extração, por exemplo, de uma pensão que eu pago. Sobrou um dinheiro, eu quero comprar alguma coisa, quero fazer alguma coisa diferente do que você já tem de previsão. Você conseguiu economizar com uma luz, então eu já vou planejar a compra, por exemplo, do meu painel fotovoltaico. Isso vai gerar a possibilidade através desse pote da despesa. Então, você previsionou tudo que você tem de despesa, buscar reduzir aquilo. Eu consegui reduzir o consumo de combustível, consegui um desconto no aluguel. Com essa receita, você planeja alguma outra coisa que vai gerar uma economia. Os especialistas dizem que você tem que utilizar no máximo 60% do que você tem para poder pagar as suas despesas. Então, de 50% a 60% é um percentual ideal quando você está iniciando essa jornada. Na caminhada, você vai ver que você não precisa de toda essa receita para poder pagar. Você gerou receita o suficiente que você consegue ir reduzindo esse percentual que você utiliza hoje para despesa. O terceiro pote que eu quero compartilhar com vocês é o pote da doação. É importante você exercer esse movimento de doação. Imagina que você está em cima de um barco a remo e você tem somente um remo. Se você exercer isso, você vai acabar dando voltas. O pote da doação é como se você tivesse um segundo remo que permite que você faça um movimento e caminhe sempre para frente. A doação é um gesto, é uma ação involuntária, inconsciente, que você vai gerar de forma consciente para que as coisas caminhem na direção que tem que caminhar. Às vezes as coisas, os obstáculos vão surgir na sua vida porque você não está praticando a doação, porque você está muito apegado à questão do dinheiro.
O pote da doação, ele permite que você faça esse exercício de se libertar. O dinheiro é bom? Claro que é bom. O dinheiro, ele te proporciona momentos de alegria? Claro que proporciona. A gente vive em um mundo onde tudo depende de dinheiro. Só que você exercer esse movimento na contramão de tudo isso que a gente está acostumado a viver vai te dar a condição e a força para quebrar os obstáculos que você pode ter no caminho aí desse apego ao material. Hoje nós estamos vivendo aí 5% da nossa receita bruta, ela está destinada à questão da doação. Mas você pode praticar com 10%, com 1%. O importante é você fazer. Educação, esse é o tema do quarto pote, a quarta reserva que você precisa ter. A educação é importante para que você saia do lugar que você se encontra e vá na direção, continue caminhando na direção que você planejou, o seu alvo. Então, esse pote da educação é o valor que você separa para pagar uma faculdade, pagar um curso, uma especialização. Às vezes você viu um curso na internet, alguma coisa que você quer fazer e você não tem dinheiro. Tira da onde? Tira do pote da educação. Você paga a escola dos seus filhos, pote da educação. Você quer fazer um curso de inglês para poder viajar, conhecer um outro lugar? Tá dentro do pote da educação. Se você não tem essa previsão, é como se você determinasse para sua vida que você chegou no ponto onde queria, não quer mais crescer, não precisa mais aprender nada, você já é detentor de todo o conhecimento do planeta e não precisa aprender mais nada com ninguém. Então, se você tá nesse momento, não precisa ter reserva de educação. Mas se você não tá, você precisa ter lá uma reserva destinada para essa finalidade. Eu já cheguei a ter 20% da minha receita destinada para esse pote. Hoje tá em 5%. Tá? Pelo momento que eu me encontro, eu optei por deixar apenas 5%. Quinto pote, minha gente. Quinto pote é o pote que vai te ajudar a resolver problemas que vão surgir no meio do caminho. Imagina que você é assalariado e simplesmente você é mandado embora sem justa causa, sem nada. Ou você tá enojado daquele trabalho e precisa pedir conta. E você sai sem seguro-desemprego. O pote do fundo de reserva ou fundo emergencial. É ele que vai suprir essa necessidade. Imagina que você está fazendo uma viagem ou está no seu dia a dia, seu carro quebrou e você não tem de onde tirar. Fundo de emergência te auxilia nisso. Eu estou vivendo lá com o meu filho, está com uma gripe, a gente precisou comprar remédio. Como é que compramos? Com fundo de reserva. Se você não tem, as adversidades, as pedras no meio do caminho, elas podem tirar você totalmente dos eixos e fazer com que você comprometa todo o contexto dos potes. Então o fundo emergencial, ele serve para isso, para uma doença que às vezes surge. Eu vou compartilhar com vocês, esse para mim é um dos potes mais importantes. Todos têm sua relevância, a sua importância. Mas esse pote é o que possibilitou a gente viver, por exemplo, no ano de 2017, quando a gente descobriu uma enfermidade, uma doença que acabou levando meu filho a óbito. E a gente tinha um planejamento, a gente vivia o método dos potes. Esse método permitiu com que a gente simplesmente voltasse a atenção total para o meu filho naquele momento e tivesse condições de uma sobrevida nossa sem precisar trabalhar. Detalhe, para circunstâncias normais, para pagamento de uma parcela, de carro, de casa e tal, a gente já tinha feito um planejamento de 12 meses. A gente tinha uma reserva que faria com que a gente sobrevivesse por 12 meses. Mas essa adversidade foi tão grande que comprimiu aquele valor para apenas 4. Vocês entendem a importância de ter um fundo emergencial? Porque pode acontecer coisas que estão totalmente fora do teu planejamento, fora do que você criou de expectativa. Fundo emergencial nunca é demais. Eu recomendo que você comece no mínimo com 10%. No mínimo com 10% para esse pote, para eventuais coisas que possam acontecer. Chegamos ao sexto pote, o pote do investimento. Imagine o seguinte, imagina que você tem um ovo e você quer desfrutar desse ovo. O que você faz no sexto pote? Você não quebra esse ovo de cara. Você coloca ele para chocar, para nascer uma galinha, para gerar novos ovos. E aí assim você pode desfrutar. Desfrutar de uma renda passiva que não dependa diretamente de você. O pote do investimento é tão importante que é só ele que te dá condições de se libertar de uma única fonte de renda. É ele que te coloca a fazer o dinheiro trabalhar para você. Imagina você ter condições de ter um negócio, de ter um investimento, algo que você aplicou um dinheiro que te gere uma rentabilidade sem depender de uma força direta sua, da força do seu trabalho. Você já trabalhou para gerar essa renda. A partir de agora é o dinheiro que trabalha para você. Você acabou de criar um escravo
dentro desse pote chamado pote do investimento. Então trate ele com muito carinho. Eu recomendo que você destine no mínimo 10% da tua receita total para esse pote. Na prática, como é que funciona o método dos potes? Imagine o seguinte, que a sua esposa receba R$2.000 e que você também receba R$2.000. Então a receita bruta familiar é um total de R$4.000. O que você vai fazer com esses R$4.000? Vai determinar de uma forma antecipada quanto você vai destinar em percentuais para cada um dos potes citados aí anteriormente. Então, hipoteticamente, eu tenho 50% vai para as despesas. Então, 50% de R$4.000 é R$2.000. Eu vou pegar esses 50% e já vou colocar dentro do pote para poder suprir os pagamentos que eu tenho mensais que são relacionados à despesa. Vou pegar 10% para investimento, então R$400 vai para o pote de investimento. Até totalizar, gente, os 100% que você tem de receita. E não tem essa fuga de, faltou dinheiro na despesa, então vou pegar emprestado da diversão. Não existe isso. Como é que você resolve isso se você tem uma demanda maior, por exemplo, para despesa e não tem toda a receita lá? Estamos falando de uma realidade de pessoas que não têm altos ganhos dentro do Brasil. Tá? Estamos falando de um padrão normal de ganho, de uma realidade possível, que eu imagino que eu estou conversando com bastante gente aí, para você que está me assistindo, eu imagino que possa estar dentro da sua realidade. Como que resolve isso? Como é que aumenta a receita? Buscando uma fonte alternativa de renda. Você tem o seu negócio tradicional, onde você destina aí 8, 10 horas por dia, que você tem o teu salário, tem a tua renda, às vezes é o seu negócio próprio, que você destina aí 8, 10 horas do seu dia. Então essa outra parte do seu tempo você vai destinar para alguma atividade que talvez você não faça ainda. Para você vender alguma coisa, para você estudar alguma coisa que gere alguma outra renda, para fazer uma composição e aumentar o faturamento. O grande segredo, o grande pulo do gato é você pegar e aumentar o seu faturamento e diminuir os percentuais de despesa, aumentar investimento. Esse é o grande segredo para você ter sucesso financeiro. Se a sua realidade ainda não permite isso, busque uma fonte de renda alternativa. Se é você e sua esposa, seu parceiro, sua parceira, se são duas pessoas que compõem a renda, você tem mais duas atividades que vocês podem estar fazendo, ou seja, você faz uma e seu companheiro ou sua companheira faz uma segunda atividade. Então a gente está falando em, no mínimo, 4 rendas para compor todo o teu faturamento, aumentar a tua entrada mensal e encher esses potes de dinheiro e poder desfrutar, usufruir do que tem de melhor na nossa vida. É isso aí, espero que esse vídeo possa agregar valor na sua vida, espero que você coloque em prática e volte aqui comentar, funciona, eu sei que deu certo, coloquei aqui em prática e as minhas finanças estão cada dia melhor. Para você que não é inscrito, eu vou pedir mais uma vez, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E de alguma forma eu tenho certeza que esses vídeos vão chegar nas pessoas que precisam chegar e vão agregar valor. Valeu!